Olá, esse é o canal Números Não Existem. Estou de volta com mais um vídeo. Eu sou o professor Viana, hoje é dia 18 de junho de 2024. Trago aqui exercícios sobre conjuntos. Nesse canal tem um vídeo falando sobre conjuntos. É importante assistir para entender alguns conceitos que nós vamos utilizar nessa aula, tá? Bom, a primeira questão diz o seguinte: dados dois conjuntos A e B, e seja X um conjunto tal que X contém A e X contém B. É uma primeira hipótese. A segunda é que, dado Y um conjunto, se Y contém A e contém B, necessariamente o Y vai conter X, tá? Provar que X é igual à união B. Como é que a gente prova que dois conjuntos são iguais? Eu tenho que provar que X está contido em A união B e que A união B está contida em X. Então, primeiro vamos provar que A união B está contida em X, tá? São condições necessárias e suficientes para que dois conjuntos sejam iguais, tá? Ou seja, provar que X é igual a união B, eu tenho que provar que a união B está contida em X e a recíproca também é verdadeira, tá? Bom, pela hipótese A gente pode provar que a união B está contida em X. Por quê? Porque a hipótese A diz que o X contém tanto A como B. Se o X contém A e B, então X contém a união de A com B. Ou seja, a união B está contida em X. Está provada a primeira parte. Agora eu tenho que provar que X está contido em A união B. Tá? Bom, pela hipótese B, nós temos que todo conjunto que contém A e B contém X. Tá? Então, A união B, gente, contém A, obviamente, né? Porque todo elemento de A é um elemento da união de A com B, e a união B contém também B, pelo mesmo motivo, tá? Portanto, pela hipótese B, a união B contém A e contém B, então a união B contém X. Ora, se a união B contém X, isso significa que X está contido em A união B, tá? Então está provado tanto a primeira parte como a segunda. Ou seja, A união B está contida em X e X está contido em A união B. Portanto, X é igual a união B. Primeira questão resolvida, tá? Vamos para a segunda questão. A segunda questão diz o seguinte: dois conjuntos X e Y estão contidos no conjunto E, que eu vou chamar de conjunto universo, tá? Prove que X interseção Y igual a vazio se somente se o X está contido no complementar de Y. O que é o complementar de Y? É o conjunto universo menos Y, ou seja, são todos os elementos que estão no conjunto universo, mas não estão no conjunto, não são elementos de Y. Tá? Esse aqui é o símbolo da bicondicional. Tem um vídeo no canal que fala das bicondicionais e tem um outro vídeo que fala das condicionais. Acessem lá, ok? Bom, vamos provar o item A. Para provar o se somente se, eu tenho que provar que X interseção Y igual a vazio implica que o X está contido no complementar de Y e vice-versa, tá? Então vamos fazer a primeira parte. Eu quero provar que X interseção Y igual a vazio implica que o X está contido no complementar de Y, tá? Bom, então o que é que eu faço? Eu tomo um Xzinho que pertence a X, tá? Bom, como o X é um elemento de X, ele não pode ser um elemento de Y. Tá? A gente pode concluir isso. Por quê? Porque a interseção entre X e Y é vazio. Não tem elementos em comum. Então, se o X pertence a X, então esse X não pertence a Y. Ou seja, todo elemento de X não é elemento de Y. Então, a gente pode concluir com isso que X está contido no complementar de Y. Tá? Agora, vamos provar a recíproca. Tá? Eu quero provar que se o X está contido no complementar de Y, então a interseção entre X e Y é vazio. Bom, se eu tomo novamente o elemento X em X, tá? Por hipótese, todo elemento de X é um elemento do complementar de Y. Ou seja, se o X pertence a X, implica que o X não pertence a Y. Tá? Então, X e Y não têm elementos em comum. Tá? Portanto, X interseção Y é vazio. Ok? Então, está provado que
a primeira condicional, né, de que x interseção y igual a vazio implica que o x está contido no complementar de y, e está provado a outra condicional, concluindo assim a prova da bicondicional. Tá? Então vamos para o item B. O que é que diz o item B? Como é que está aí o enunciado do item B? Diz o seguinte, que dados os dois conjuntos x e y, e o conjunto é o universo, provar que x união y igual ao universo, se somente se o complementar de x está contido em y. Tá? Vamos provar. Bom, eu quero primeiro provar que x união y igual ao universo implica que o complementar de x está contido em y. Bom, seguinte, eu vou tomar um elemento y que pertence ao complementar de x, tá? Ora, se o y pertence ao complementar de x, significa que ele não pertence a x, tá? Como ele não pertence a x, e por hipótese, a união de x com y é o universo, o que significa que x união y seja o universo? Porque todos os elementos do universo, ou é elemento de x, ou é elemento de y, ou elemento de ambos os conjuntos, tá? Mas aqui o y não pertence a x, então obrigatoriamente esse y tem que ser um elemento de y. Portanto, todo elemento do complementar de x é um elemento de y. Logo, o complementar de x está contido em y. Está provada aqui a primeira condicional. A segunda condicional é o seguinte: provar que o complementar de x contido em y implica que a união de x com y é o conjunto universo. Novamente eu tomo um elemento y que pertence ao complementar de x. Como ele é um elemento do complementar de x, obviamente ele é um elemento de y, por hipótese, né? Já que o complementar de x está contido em y. Então todo elemento do complementar de x é um elemento de y. Mas o que significa um elemento pertencer ao complementar de x? Significa que ele não pertence a x, né? Posso riscar aqui, ó, e colocar o conjunto x aqui, ó. Então, se um elemento y não pertence a x, obrigatoriamente o y pertence a y. Isso implica que o elemento, não sendo de x, sendo de y, obriga que o conjunto universo é dado pela união de x com y. Tá? Bom, porque a gente também poderia olhar o seguinte fato, né? Como o complementar de x está contido em y, significa que o y está contido no complementar de x. Então eu posso muito bem tomar um y que pertence a y, tá? Por hipótese, como y pertence a y, ele pertence ao complementar de x. Ou seja, ele não é um elemento de x. Tá? Então sempre que um elemento não pertencer a x, ele vai pertencer a y. E sempre que um elemento pertence a y, ele não vai pertencer a x. Então, obrigatoriamente, x união y é o conjunto universo. Está resolvido as duas questões. Primeira questão e a segunda questão, item A e B. Tá? Vou postar outros vídeos com outros exercícios sobre conjuntos e também exercícios sobre funções. Tá? Eu fico devendo para vocês, tá bom? Obrigado por assistir o vídeo. Curtam, comentem, compartilhem. Até a próxima. Boa sorte!